conceito diferente. Circunferência, uma curva. Até agora os elementos que nós estudamos, os polígonos, eram formados por segmentos, né? Retas, vamos dizer assim, pedaços de reta, reta suporte. Eu usava alguns segmentos de cada uma dessas retas para formar a figura. A nossa figura agora é curva, tá certo? Bom, eu vou para a definição. O que é uma circunferência? E cuidado, não confunda circunferência e círculo. Elas são coisas diferentes na questão da ideia que eu estou querendo te passar. Tá? Circunferência é um conjunto que tem infinitos pontos. Infinitos, não esqueça disso. Uma circunferência é formada por infinitos pontos. Esses pontos são equidistantes. Estão à mesma distância de um ponto dado. Então vamos entender isso? Está aqui, deixa eu pegar uma régua que acho que fica mais fácil para a gente entender. Está aqui a nossa circunferência. Quem são os pontos que formam a circunferência? Só os pontos que estão nessa linha curva aqui. Ó. Só isso. Nada da parte interna me interessa, nem o centro. Embora ele seja um elemento importante, mas ele não faz parte da circunferência. Nada da parte interna, nada da parte externa. Nada. Tá ok? Então, o que nós vamos pegar? Dado esse ponto aqui, o ponto O, dado o ponto, eu quero todos os outros pontos que sempre estarão à mesma distância dele, ó. Sempre a mesma. No caso aqui, deu 12 centímetros. Então, 12 centímetros. 12 centímetros. Eu quero esses pontos e eles sempre estarão à mesma distância desse ponto dado aqui, ó. Essa distância D aqui, ó. Todos eles sempre estarão a uma mesma distância. Ó. Distância. Que eu estou chamando por enquanto de D. Então, esses pontos, todos eles, qualquer um deles que você pegar e medir a distância, sempre vai dar a mesma. No nosso caso aqui, o exemplo que eu estou pegando, 12 centímetros. Tá ok? Equidistante, distâncias iguais de um ponto dado. Sempre. Isso, então, apenas essa linha, ó, não vai ficar muito perfeito, mas para vocês entenderem, é uma linha que eu curvei, eu fui curvando, até ela fechar e formar a circunferência. Circunferência, então, é só essa linha preta aqui, ó. Essa linha é a circunferência. Que quando eu abro, ó, ela vira uma linha. Tá? Então ela é uma linha que eu fui curvando. Por isso que eu estou falando. Não tem nada do lado de dentro. Não tem nada do lado de fora. Só a linha é que é a circunferência. Apenas a linha. Tá ok? Esse O, que é o ponto dado, vai passar a ser chamado de centro da circunferência. Essa distância que é fixa, qualquer ponto que eu pegar é sempre a mesma. Essa distância vai ser chamada de raio. Nós vamos representar por R, maiúsculo ou minúsculo, depende do que vocês preferirem. Raio. E é óbvio que esse barbante aqui tem uma medida, né? Que eu curvei. Quanto será que ele mede? 50 centímetros? 60 centímetros? Qual é a medida? Qual é o comprimento dele? Comprimento. É o primeiro elemento de medida que eu posso ter interesse. Vou chamá-lo de C, comprimento. O comprimento de qualquer circunferência é obtido pelo seguinte cálculo. 2 vezes π vezes R. R é o raio. Π é o número π. Aproximadamente 3,14. Então, 2 vezes 3,14 vezes o raio. No nosso exemplo foi o raio 12. Então vai ficar 2 vezes 2, 12, 24, 24π. Só troque o π se ele mandar. Se não, deixa ele quietinho, 24π centímetros. Tá ok? Só faça a substituição se ele mandar. Então, de forma bem geral, isso é uma circunferência. Não se esqueça, a parte interna não faz parte. A parte externa não compõe a figura. O que compõe a figura? Apenas esses pontos. Apenas aquele barbante inicial. Só ele é que é o círculo.
a circunferência, tá ok? Bom, alguns elementos são importantes aqui. O primeiro elemento importante, eu vou aproveitar essa figura, é quando eu pego apenas uma parte daquela linha inicial. Eu não pego a linha inteira, o comprimento inteiro, eu pego apenas uma parte. Essa que eu estou reforçando em vermelho aqui, ó. Tá? Vai de M para N em vermelho aqui, ó. Vou pôr um ponto aqui no meio, ponto A. Ela vai de M até N passando por A. Porque eu podia ir de M até N vindo por baixo aqui, ó. Não, eu quero que seja essa aqui de cima. Então eu ponho A. Eu vou de M até N passando por A. Então eu vou escrever assim, ó. Eu vou de M até N passando por A. E para dizer que não é uma linha reta, ela é curva, então aqui em cima eu faço uma curva. De M até N passando por A. Esse elemento aqui é chamado de arco. Arco da circunferência. O que é o arco, então? É um subconjunto, uma parte dela. Eu não quis usar todos os pontos, usei apenas uma parte. O arco. Tá ok? Em questão de segmentos, eu vou destacar por enquanto só os mais importantes. Quais são os segmentos importantes? Toda vez que eu pegar dois pontos da circunferência, qualquer dois pontos, ó, peguei esse e esse, ó, ponto A e ponto B, fazem parte da circunferência, e ligar segmento AB, segmento que une dois pontos da circunferência. Esse segmento, qualquer que seja ele, podia ser esse daqui no B, ó, podia ser esse nesse, não importa. Qualquer segmento que una dois pontos, o M no N, o N no P, o P lá no M, qualquer um. Segmento que une dois pontos recebe o nome de corda. Então AB é uma corda. Corda. O segundo elemento importante é uma corda. Vocês vão verificar, ele é uma corda. Lembre-se, definição de corda. O que é uma corda? Qualquer segmento que una dois pontos da circunferência. Uniu dois pontos da circunferência, o nome dele é corda. Então, esse segmento, o segmento CD, é uma corda. Perfeito, perfeito. Só que ela é uma corda especial. Por que ela é especial? Porque ela passou pelo centro. Essa não passou. Essa passou. Então, o CD é chamado de diâmetro. Já vou pôr o nome primeiro. O nome é diâmetro. O que é o diâmetro? Qual é a definição do diâmetro? Diâmetro é a corda que passa pelo centro. Diâmetro. Corda que passa pelo centro. Nós já tínhamos definido um. Eu vou colocar ele de novo aí, mas a gente já tinha definido. O segmento que une qualquer ponto da circunferência. Por exemplo, esse, ponto E. Até o centro dela. A gente tinha definido. A gente já definiu. Essa distância. A própria definição, a distância, o segmento que une qualquer ponto da circunferência, qualquer ponto até o centro, qualquer ponto até o centro, qualquer ponto até o centro, no nosso caso aqui, o EO, é chamado de raio. E cuidado, hein? Cuidado, não confunda definição com relação. A definição do raio é o segmento que une um
ponto da circunferência vou abreviar, tá? Um ponto da circunferência ao seu centro. E isso é a definição. Qualquer segmento que une um ponto da circunferência ao centro, ponto da circunferência ao centro, se chama raio. E aí vocês vão perceber que eles dois têm uma relação, diâmetro e raio. Ó. Por quê? Esse pedaço aqui, ó, é o raio, que a gente está chamando genericamente de R. Esse pedaço aqui também é raio. Então eu posso dizer que o diâmetro é o dobro do raio. Ou, se você preferir, que o raio... Eu vou pôr o diâmetro como sendo D, tá? Que o raio é a metade do diâmetro. E vocês costumam dar isso como se fosse definição. Toda vez que eu pergunto, às vezes, em sala de aula, pessoal, define raio para mim. Define. Aí fala, metade do diâmetro. Não. Isso é uma relação matemática. A definição é essa. Segmento que une um ponto qualquer da circunferência ao seu centro. Isso é a definição de raio. Isso é a relação matemática que existe entre raio e diâmetro. Não vai me confundir as duas coisas. Então, esses são os 3 elementos importantes que a gente vai estudar em breve, separadamente cada um. E, finalmente, eu tenho retas na circunferência. Reta. Lembre-se que reta não tem começo e não tem fim. Segmento tem começo, tem fim. Reta não. A primeira reta, essa aqui, ó. Reta R. Ela não toca na circunferência. Lembre-se, circunferência é só essa parte, tá? Nada que está aqui dentro faz parte dela. Essa reta, a reta E, é chamada de reta externa. Por que ela é externa? Porque ela está do lado de fora e não encosta, não toca, não tem intersecção com a circunferência. Então, uma reta é externa quando não há intersecção. Eu tenho as retas que têm intersecção com a circunferência. Eu vou pôr aqui em cima, ó, vermelho aqui. Apenas um ponto de intersecção, T. Vou chamá-la também de reta T, T minúsculo. Quem é a reta T? É chamada de reta tangente com a circunferência. Reta tangente em relação à circunferência. Quando que uma reta é tangente? Quando tem apenas um ponto de intersecção. Esse apenas não é enfeite, hein? Apenas um, somente um ponto de intersecção. E a terceira possibilidade nossa é que a minha reta S tenha 2 pontos de intersecção, o ponto A e o ponto B. 2 intersecções. Não tem jeito de ter mais. Ah não, professor, se passar pelo centro, aí tem 3. Não, mas o centro não faz parte, cara. O centro não é elemento da circunferência. Então, ou não tem nenhum, ou tem apenas um, ou tem 2. E quando tem 2, a reta S, ela é chamada de reta secante. A reta é secante com a circunferência, secante em relação à circunferência, quando ela tem 2 pontos de intersecção com a circunferência. Tá ok? Vamos continuar daqui a pouco, tá?
Agora que nós vimos a nomenclatura envolvida com a circunferência, segmentos, raio, diâmetro, corda, reta externa, reta secante, reta tangente, vamos falar de algumas propriedades sempre, né? O que move a geometria plana são as propriedades. A maioria dos exercícios envolvem essas propriedades. Nesse caso aqui nós teremos 3 propriedades importantes, tá ok? A primeira é a seguinte, é uma definição que vira propriedade. Reta tangente é aquela que tem apenas um ponto em comum com a circunferência, a reta T. T é chamado de ponto de tangência. Então, eu tenho uma reta tangente porque só tem um ponto em comum, apenas um ponto de contato, o ponto de tangência. Esse segmento que vai de O até T é o raio, né? É o raio. E a reta tangente, óbvio. Qual é a propriedade importante? E ela é muito importante, viu, pessoal? Toma bastante cuidado com essa aqui, que costuma esquecer dela e ela é uma propriedade importante. Vocês sabem que a circunferência é formada por infinitos pontos. Consequentemente, eu tenho infinitos raios. Cada ponto gera um raio. Mas desses infinitos raios, apenas um tem encontro lá com o ponto T. Intersecção com o ponto T. Ponto de concorrência. Apenas um. Esse aqui. Então esse raio é especial, porque ele é o único raio que intersecta o ponto de tangência. Qual é a propriedade? A propriedade garante que o raio que intersecta o ponto de tangência é perpendicular com a reta tangente. Perpendicularidade em geometria plana é especial para nós, é importante para nós, então é uma propriedade, todas são, mas essa aqui bastante importante. Então, o raio que intersecta o ponto de tangência é perpendicular com a tangente. A segunda propriedade tem a ver com tangência também. Segmento tangente. Segmento tem começo, tem fim. Mas lembre-se, todo segmento faz parte de uma reta. Reta R. É tangente porque tem apenas um ponto de intersecção, o ponto A. Então a reta é tangente. Consequentemente, esse segmento é chamado de segmento tangente. Segmento tangente porque ele tem apenas um ponto de contato com a circunferência. A mesma coisa, esse ponto aqui, ó. Essa reta que passa aqui também é uma reta tangente. E tem apenas um ponto de contato. Então, quando eu pego apenas o segmento, esse segmento é um segmento tangente. Então eu tenho 2 segmentos tangentes, 2, e concorrentes entre si, ou seja, eles têm um ponto em comum. Ó. Esse segmento tem o ponto P e esse segmento também tem o ponto P. A propriedade é para esses tipos de segmentos. Segmentos tangentes com a circunferência e concorrentes entre si. A propriedade garante que esse tipo de segmento, segmentos tangentes e concorrentes entre si, são congruentes. Essa é a propriedade. Eles têm a mesma medida. Ou seja, nesse caso, o segmento PA vai ser igual ao segmento PB. Tem a mesma medida. Terceira propriedade. A terceira propriedade envolve essa construção aqui. Como é que é o nome disso aqui? Eu tenho uma circunferência e tenho um quadrilátero qualquer quadrilátero, não precisa ser aqueles casos especiais não. Tem um quadrilátero que cada um dos lados tangencia a circunferência. Ó, esse lado tangenciou, ou seja, apenas um ponto em comum. Esse lado também, apenas um ponto em comum, esse lado e esse lado. Então eu digo que eu tenho um quadrilátero circunscrito. Quadrilátero que está pelo lado de fora, circunscrito. Consequentemente, a circunferência que está pelo lado de dentro é inscrito. Então, inscrito é a figura que está do lado de dentro. Circunscrito, a figura que está do lado de fora. Para ser circunscrito, cada lado tem que ser tangente com a circunferência.
que é o que está acontecendo. Então, esse quadrilátero ABCD é circunscrito. Vou falar a propriedade, mas cuidado, não se confundem. É outra confusão que costuma acontecer. A propriedade garante o seguinte, que a soma, ou as, né? As somas, o plural. As somas dos lados opostos são iguais entre si. Então, por favor, o que está escrito aqui é que as somas são iguais, e não que os lados são iguais. Não está escrito que os lados são iguais. Está escrito que a soma do lado AB com o oposto dele. Quem é o oposto dele? O DC. Então, AB mais CD. Soma dos opostos. Qual que é os outros lados opostos? O AD é o oposto de BC. Então eu vou somar AD mais BC. Aí, duas somas. O AB somado com o oposto dele, o AD somado com o oposto dele. O que a propriedade garante é que as somas são iguais. Então, por favor, não caia na tentação de dizer que os lados opostos são iguais. Não são, né? Tanto que esse aqui é grandão e esse aqui é pequenininho. Não são os lados opostos que são iguais. As somas dos lados opostos são iguais entre si. Essa é a terceira propriedade. Só insistindo, sempre insistindo para ver se vocês conseguem colocar isso em prática. Em geometria plana, é extremamente importante se saber propriedades. Os exercícios giram sempre em torno das propriedades. Tá ok? Até o próximo encontro nosso.